Vamos reagir aqui ao vídeo Línguas Originais do Brasil. Todas e qualquer região tem uma língua original. Principalmente o Brasil, que é um território assim tão vasto, né? Eu acho que... Mano, até Madagascar tem língua original, né? Se bem que Madagascar, quando os europeus chegaram lá, quase não tinha população. Mas, porra, tinha lá as suas línguas originárias. Mas aí, vamos ver esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Não esqueça de partilhar com pessoas que se interessam. Nerdologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerdologia. O meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência e autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo para uma aventura linguística que eu acho que vai ser surpreendente. Tupi-Guarani. Afinal de contas, os brasileiros moram num país em que quase todo mundo fala português, mas ainda existem quase 200 línguas indígenas por aqui. E é sobre... Eu tava pensando que estava na casa dos 20 línguas indígenas. Afinal são 200 línguas indígenas. Sobre a história delas... Deixa quieto. Sobre a maneira como elas funcionam que a gente vai falar hoje. E olha que esses 200 idiomas são só um pedaço da diversidade linguística que existia no atual território brasileiro quando os portugueses embarcaram na Bahia pela primeira vez. É possível que existissem até 1000 línguas por aqui naquela época. Caramba, bicho. Apesar de tudo que se perdeu com a invasão europeia, o que sobrou ainda é gigante. Porque muitas dessas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é diferente do árabe ou quanto o chinês é distinto do Zulu, falado na África do Sul. Eu escolhi esses exemplos para comparar porque cada uma das línguas que eu acabei de citar, o português, o árabe, o chinês e o Zulu, pertence a uma família linguística diferente. Acontece que as famílias linguísticas são mais ou menos como as famílias humanas. Os membros delas normalmente descendem de um ancestral comum. Sim. Assim como você e os seus primos de primeiro grau são todos descendentes dos mesmos avós, por parte de pai ou de mãe, pelo menos. Dá para classificar as línguas do mundo em famílias fazendo um tipo de teste de DNA, digamos. Primeiro, os especialistas comparam o vocabulário delas para as palavras mais antigas e importantes do idioma, aquelas que tendem a ser as mais estáveis ao longo dos séculos. Nessa lista entram coisas tipo os números de 1 a 10, os termos para pai, mãe, irmão, irmã, partes do corpo, o nome do sol e da lua, etc. Se coisas parecidas derem as caras em diversas línguas, faz sentido imaginar que elas descendem de um mesmo ancestral comum. Tipo o português, o espanhol, o italiano, né? E dando um outro salto pro mundo, temos ali o coreano, o japonês, o vietnamita, o chinês, né? Por exemplo, quase todas as línguas europeias e muitas línguas da Índia, do Irã e de outros países vizinhos pertencem à família indo-europeia, que também é do português. A hipótese mais aceita é que a ancestral de todas essas línguas, conhecida como proto-indo-europeu, começou a se espalhar pelo mundo entre 6.000 e 5.000 anos atrás. Só que faz pelo menos 15.000 anos que os ancestrais dos indígenas chegaram ao Brasil. Com isso, as línguas faladas por eles se diversificaram tanto, mas tanto, que surgiram várias famílias, muito diferentes de si. E não tem como saber nem o parentesco exato entre essas famílias. Porque depois desse tempo todo, as pistas sobre o parentesco normalmente se apagam, já que as línguas sofrem mutações o tempo todo. No Brasil, a gente tem pelo menos 4 grandes famílias linguísticas, com dezenas de línguas cada uma ainda hoje. A família Tupi, a família Aruaque, a família Macro-G e a família Caribe. Tem ainda 2 famílias mais modestas, mas com vários representantes. A família Tucano e a família Pano. Além delas, tem outras famílias com um punhado de idiomas. A família Yanomami é um... Yanomami, eu já li, né? Não li na verdade, vi algumas notícias sobre essa... e ainda várias línguas ditas isoladas, ou seja, a gente não conhece nenhum idioma atual que seja parente delas. Os idiomas primos dessas línguas podem até ter existido no passado, mas acabaram sumindo. Tudo isso significa que as línguas indígenas do Brasil são extremamente diversificadas na fonologia, ou seja, o som das palavras, na morfologia, a maneira como as palavras se formam, como funciona o singular, o plural, o diminutivo, etc. E também na sintaxe, a maneira de juntar as palavras formando frases. E não tem essa dessas línguas serem simples porque elas são faladas por povos supostamente primitivos, entre aspas, não. Elas são cheias de sacadas complexas e interessantes para expressar ideias. O que a gente vai discutir agora são só alguns exemplos de diferentes famílias linguísticas. Tem muito mais de onde eles vieram. Hoje em dia, se a gente pegar um panorâmico linguístico global, a gente vai conseguir notar que algumas línguas são mais importantes que as outras. Só que se a gente investigar a fundo, vamos dar por conta que nenhuma língua é mais importante que a outra. Porque tudo só varia consoante aos nossos interesses, né? Por exemplo, eu quero viajar
para os Estados Unidos da América, eu acho que a língua mais importante naquela altura vai ser o inglês. Se eu quiser ir para o Reino Unido, vai ser o inglês. Mas se eu quiser ir, por exemplo, na Alemanha, o inglês vai ser importante, mas vai ser muito mais importante falar alemão de vez em quando, tá entendendo? É que nem vocês virem aqui para a África. Qualquer pessoa que se preze antes de vir para a África, vamos supor que você fala português. Eu acho que para você vir para um país, para a África, né, que uma boa parte da população fala inglês, como na África do Sul, você deve saber pelo menos o básico. Naquela altura, o inglês vai ser a língua mais importante para você. Se você é baseado numa região da África do Sul, numa região onde ninguém quer falar inglês, eu acho que você vai ter que falar o Zulu. Você vai ter que falar Boeres, né, entendeu? Então, esse é o panorâmico ancestrais que a gente tem. Por exemplo, aqui em Angola, se a gente quiser ir aqui no centro do país, nós temos que falar línguas nativas. Se for pro Planalto, você vai ter que falar umbundo. Uma ou duas frases você vai ter que soltar. Naquela altura, o umbundo vai ser mais importante. A minha opinião é essa, né? O panorâmico geral nos faz entender que existem línguas mais importantes que as outras, sim, como o inglês, temos aí o francês, temos ali, que mais? Só, né? Inglês e francês. Mas se a gente pegar no contexto geral, para quem quer ir para o Brasil, eu acho que o português é mais importante. Para quem quer entrar no mundo indígena, eu acho que Tupi, Guarani ou alguma coisa assim é mais importante. Pega a sua visão, entendeu? Não sei se estão conseguindo pegar o meu raciocínio. Bom, a gente vai começar com algo bem basicão. Eu acabei de mencionar singular e plural, certo? Acontece que muitas línguas mundo afora têm também um negócio chamado dual. Muitas vezes, o dual serve para designar duas coisas, um par de coisas. Principalmente se elas formarem um conjunto natural. Dois chinelos da mesma pessoa, os dois olhos de alguém, um casal de seres humanos. Tem isso no grego antigo e tem também no idioma Trumai, que é uma língua isolada do Xingu. Se você diz, por exemplo, Yakaikiru-a, está colocando o nome de uma mulher chamada Yakaikiru no dual. Ou seja, Yakaikiru-a é ela mais o marido dela. Ok. Outra coisa que para nós é totalmente surpreendente. Várias línguas indígenas não têm preposições como o português. Sabe, aquele negócio, eu vou para a casa do fulano. A palavra para é a preposição... Mas os portugueses são chatos, por isso que os indígenas são mais legais. Oh, isso é uma piada. Isso é uma piada. Indica na frase a direção do movimento, da sua casa para a casa do fulano. Só que numa língua como o Sanoma, que pertence à família Yanomami, existem pós-posições, ou seja, elas são pós, aparecem depois do substantivo. Não são pré-posições, como as nossas que aparecem antes. Em Sanoma, o sujeito fala Roraima Ramo Sapilha. Ramo é a pós-posição em, ou seja, literalmente, Roraima em moro. Eu moro em Roraima. Senti uma vibe meio mestre Yoda nesse negócio, hein? Tudo indica que a existência das posposições, nesse caso, tem a ver com a ordem preferencial das palavras na frase. O português é uma língua do tipo SVO, ou seja, normalmente forma as frases seguindo a ordem sujeito, verbo e objeto, tipo, o menino viu a onça. A não ser no hino nacional, que é aquela doideira de ordem inversa e você não sabe direito quem ouviu o que no riacho do Ipiranga. Mas o Sanoma é uma língua SOV, sujeito, objeto e verbo. E isso tende a transformar as preposições em pós-posições. Outra característica que aparece em diversas línguas indígenas é o uso dos chamados evidenciais. São palavrinhas que não têm um significado por si só, mas servem para indicar a origem da informação quando alguém está falando. Por exemplo, se a pessoa viu pessoalmente uma cena, se ela só ouviu falar daquilo, ou se ela está só deduzindo alguma coisa. Mas uns exemplos do Sanoma mostram bem isso. Sama tikelasso kipi, quer dizer, a anta caiu. Esse kipi no final serve pra dizer que você viu pessoalmente a coitada da anta caindo. Ok. Agora, se você diz sama tikelasso tapi, o significado é que alguém te contou que a tal da anta caiu. A frase mais legal, eu acho, é wa sanomo noa. Literalmente é, você tomou banho. Mas o noa no final é o evidencial de dedução. Tipo, você viu que a pessoa tá de cabelo molhado e diz, você tomou banho, né? Mesmo sem ter visto ela no chuveiro e sem te contarem nada. Ok. Outro elemento muito interessante de línguas indígenas, como o cotíria, da família linguística tucano, é o sufixo frustrativo. É uma espécie de só que não. Hashtag SQN, embutida na estrutura de algumas frases, no final das palavras. Por isso é um sufixo. Se fosse no começo da palavra, seria um prefixo, pré-fixo. No caso do cotíria, é a sílaba ma. Em cotíria, o verbo ir é waa. Se você quer dizer que foi até um lugar à toa, sem conseguir o que queria, por exemplo, você diz waama. E a gente vai terminar com um palavrão, literalmente. Para de boa. Palavra gigante, que é perfeitamente possível na língua terena, da família linguística Aruac. Trata-se, na verdade, de um verbo complexo, que incorpora vários outros elementos até ter o sentido de uma frase inteira. Veja só. Ngpopo ikinovo pitimea momaka.
talvez eu vá lavar a minha cabeça pra você também. Começando com ngipo, que é a forma simples do verbo lavar. Sensacional, vai. Eu queria aproveitar para responder algumas perguntas nos comentários do episódio anterior do Nerdologia, narrado por este que vos fala. Caro senhor Tigre, na verdade até que vocês são relativamente da paz, viu? Apenas 0,9% das mortes de tigres são causadas por membros da mesma espécie, veja você. Provavelmente porque eles são animais solitários que se encontram pouco entre si. E a segunda pergunta vem de Hulk a Hollow Teorias. Uma coisa, formigas também têm guerras? Olha, o fato é que travam guerra sim. Inclusive há casos de guerras escravistas. Formigas que atacam formigueiros, matam as operárias e capturam larvas, que elas criam como suas servas. Tem uma Caramba, os formigueiros são no estilo europeu, né? complicação aí. Em Estilo geral isso império acontece europeu. envolvendo formigas de espécies diferentes. Então alguém poderia argumentar que é algo parecido com a domesticação de animais entre humanos. Dá outra discussão bacana essa história. E por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Pra quem quer saber mais sobre os idiomas originários do Brasil, tem muita informação no livro Índio Não Fala Só Tupi, escrito por diversos linguistas. A referência tá aqui na descrição do vídeo. E de novo, como eu falei lá no começo, no meu próprio livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. A nossa visão tá um pouco num outro canto. Dá pra pensar desse jeito, né? Vídeos didáticos como esse me fazem pensar diversas situações. Olha só esse livro aqui. Índio Não Fala Só Tupi. Nós temos a ideia, né? Nós não. Desculpa aí por polarizar aqui, né? Por exemplo, algumas pessoas têm a ideia de que a índio só fala tupi, só fala guarani. Afinal de contas, não. Existe um monte de porrada de línguas ali. Tem muitas línguas. São mais de 200 línguas indígenas que tem no Brasil. E as línguas originárias, possivelmente, ali como ele disse, né, no princípio do vídeo, é impossível a gente saber a origem de qualquer língua. Nós podemos ver escrito, manuscrito de latim, sei lá, quer falar mais sobre a língua. As línguas vieram muito antes dessas próprias escrituras. Então, é bem provável que a altura em que escreveram as origens das línguas, as línguas já estavam perdidas e precisavam se registrar. Eu acho que era o ponto da organização moderna que o homem começou a observar as coisas, que não devemos perder certas identidades das nossas culturas, então vamos poder apontar. Então ali surgiu as origens. Mas sendo bem profundo, as origens se perderam há bastante tempo, né? Porque acho que ninguém ligava para que você fala, porque tribos e tribos lutavam e quando lutavam fundiam uma outra, sabe? Onde era duas, vira três, vira quatro, assim, que nem uma célula. Então, cada tribo, eu acho, né, naquela arrogância, né, eu não me expresso só assim, relativamente ao que aconteceu no Brasil. Estou a falar o mundo inteiro, África, Europa, as línguas europeias também, as línguas ali, né, da Ásia. E, então, todas elas, naquela arrogância, vieram criando as suas próprias coisas. Outros é por cultura, né? Hábitos e costumes, nada está apontado, então nada vale muito. Até que chegaram na certa altura de tentar apontar as coisas, só que as origens já se perderam. Mas tudo bem, porque até mesmo o português daqui a mais ou menos 2.000 anos já não será mais visto como português, entendeu? As pessoas daquela altura, as pessoas que vão viver naquela geração, vão falar do português também como hoje em dia a gente fala de línguas passadas. Eu acredito nisso. Inglês, português, toda essa bosta vai se perder. Vai se perder. Em algum momento na história vai se perder. Vai demorar mais tempo por causa da tecnologia, por causa da evolução, porque quase tudo que vai ajudar o mundo a ter uma grande subsistência daqui a 500 anos está a ser fabricado nestas línguas atuais. Então é isso, né? Preservar essas línguas. Gostei. Vou dar uma pesquisada nesse livro aí. Índio Não Fala Só Tupi. Vou dar uma pesquisada. Se for possível, vou dar uma lida. Então é isso aí. Mano, obrigado por você ter recomendado esse vídeo, obrigado mesmo, entendeu? Aprendi bastante. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, é isso aí. Não esqueça que o canal depende do seu like. Tchau.